Olá, queridos e queridas. Olha, eu tô aqui desenhando, entendeu? Então, voltando aqui pra gente falar aí, né, um pouco mais como a gente lida, né, com os comportamentos desafiadores das crianças, né? Então, primeiramente e continuamente, o olhar é primeiro para nós, né? Para o nosso mundo interior, porque é ele que está ali emanando pensamentos, sentimentos que estão sendo ali traduzidos através do nosso comportamento, das nossas palavras, dos nossos gestos, do nosso olhar. Então a nossa vibração está sendo ali traduzida, né, aí no nosso comportamento. A nossa vibração, né, os nossos sentimentos estão ali sendo reverberados, emanados do como a gente fala, do como a gente olha, né, do como a gente se expressa. E muitas vezes nós estamos ali nos expressando na dor, né, na mágoa, no sofrimento daquilo que a gente viveu, e muitas vezes a gente nem tem consciência, mas aquilo está ali. E muitas vezes nós temos a consciência, mas ainda não saímos ali do lugar de julgamento, né, de tristeza, de mágoa, de raiva. Então, eu trago novamente para que a gente tenha essa tolerância e esse olhar amoroso para com a gente e uma auto-observação realmente presente, né? Porque assim, acontece o comportamento desafiador, o choro, aquilo que a gente chama de birra, de manha, que não é propriamente uma birra ou uma manha, né? Por quê? Porque ali, o que a gente tem que olhar sempre por detrás, né, daquele comportamento, além da criança espelhar a nós mesmos, está existindo também ali muitas vezes uma necessidade que não está sendo atendida, seja por exemplo de sono, de fome, ou uma necessidade emocional, né? Uma atenção, um carinho, o contato, né? A conexão que essas crianças querem, né? Com este adulto, principalmente com os pais. E nós muitas vezes estamos presentes fisicamente, de corpo, mas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não estão ali, né? Então esta criança ela vai realmente ficar ali tentando esta conexão, e a gente então ainda vai dizer que essa criança que está enchendo o saco, que essa criança que está ali naquele comportamento desafiador, mas na realidade somos nós que grande parte do dia ou toda a parte do dia não estamos disponíveis, né, aqui dentro, né, para estar ali realmente presente, conectado, ouvindo essa criança, simplesmente observando, né, o brincar dessa criança. Estamos realmente nas nossas memórias ou nas nossas feridas, ou numa expectativa de futuro, né? Porque é diferente a gente ter expectativa de futuro e a gente ter sonhos, metas a realizar, né? Uma expectativa é algo que a gente fica esperando acontecer e a gente não faz nada por isso. Então a gente só vive naquela ansiedade, né? Naquela coisa, seja o que Deus quiser. E Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Para que a gente comande a nossa vida. E em regra não, né? Quem está no comando da nossa vida é o nosso inconsciente, né? Então quem está comandando aí é a criança ferida que está aqui dentro de nós, né? Das nossas memórias, das nossas vivências. E não é o 5% do racional,
que a gente acha que é. A gente pode perceber, se a gente começar a realmente se autoanalisar, que todas as situações que a gente atrai, magnetiza, né, que nos acontecem, a gente tem as mesmas reações, né? A gente tem as mesmas reações sempre, vamos se dizer, né? E isso não é um julgamento, não é uma crítica, muito pelo contrário. É um olhar realmente amoroso para que a gente pare. A gente vai começar a perceber depois que a gente já reagiu daquela forma. Depois a gente começa a perceber praticamente na hora e depois de um tempo, né? Porque realmente é uma caminhada, a gente consegue até perceber antes e não ter as mesmas reações agressivas, né? Limitantes, extremamente sem coerência com a situação, né? Por exemplo, a gente já rotula que a criança está fazendo birra, manha, a gente não olha o que está por detrás daquele comportamento, né? A gente não olha a necessidade que essa criança está tendo, né? E que sentimento está sendo gerado por aquela necessidade não atendida. Que sentimento? E por isso aquele comportamento, né? Essa criança ela não tem o raciocínio para dizer, ela está conectada totalmente com as necessidades dela, né? E necessidade aqui, gente, não é vontade, viu? Não é vontade, tô com vontade de um doce, tô com vontade, não. Necessidades são necessidades realmente anímicas, né? De atenção, de carinho, de cuidados, de fome, de sono, né? Dos nossos ritmos, são necessidades assim de cada fase do desenvolvimento. Por isso a importância da gente conhecer as fases do desenvolvimento, né? E não só a fase do desenvolvimento na questão física, né? Mas realmente essa necessidade anímica, né? Que são a parte emocional, né? A necessidade mental, né? De cada fase, a necessidade espiritual, né, de cada fase. E a gente observar também que cada um de nós, mesmo a criança, ela não é um livro em branco, né, para ser preenchido, muito pelo contrário, ela traz ali em essência, né, uma sabedoria, uma conexão muito grande com o Criador, como todos nós, né, mas que simplesmente estamos desconectados por julgamentos, por condenações, por críticas, por essas nossas memórias, né? Mas que a gente pode inclusive ressignificar de forma assim que realmente é a nossa consciência, né? Vindo aqui nesta matéria, nesse corpo físico, para realmente progredir, para realmente evoluir, para realmente se aprimorar e a gente poder, né, agir bem coerente, né, com a nossa essência, com o que a gente realmente é, né, e agir e ser e fazer aquilo que a gente realmente veio para ser, para fazer, para ter, né, e tudo isso depende dessa conexão, deste alinhamento. Então que a gente sempre olhe com este olhar, vendo as nossas necessidades, que sentimentos estão sendo gerados, né, por também não ter sido atendidas às necessidades da nossa infância, na nossa vida, mas as únicas pessoas que podem nos acolher somos nós mesmos hoje como adultos, né, e que a gente possa também olhar para essas crianças, quais as necessidades e sentimentos que estão sendo gerados e por que daquele comportamento, né? Então, para que a gente também não desconecte essas crianças da essência delas, né? Julgar elas por não compreender o que elas estão trazendo ali através daquele comportamento e que a gente também traga a consequência coerente para aquele comportamento, né? E não tipo uma consequência totalmente desconectada
daquele comportamento, ou então realmente uma punição ou uma recompensa para ela fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo, né? Trabalhar mesmo causa e efeito e não sair disso, né? Não ir, não consegui, então eu vou partindo para outras coisas para que essa criança faça o que eu quero, né? Então essa criança não quer ir embora do parquinho, a gente não fica na punição ou recompensa. A gente acompanha essa frustração dessa criança, esse choro, esta raiva, ela vai chorar, ela vai gritar. A gente acompanha ali ao lado, né? Validando aquele sentimento que ela pode estar se sentindo frustrada e com raiva de ter que ir embora, mas que a gente acompanha, inclusive fisicamente, né? De uma maneira não agressiva, para que a gente vá, né? Indo embora. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo você, filha. E eu amo vocês. Sim. E então que a gente sempre valide esses sentimentos e também para essas crianças nesse primeiro CT o limite é muito físico, né? Então se a gente consiga, por exemplo, essa criança vai bater na outra, que se a gente consegue estar atento, a gente consegue evitar, né? Então a gente evita. Mas também sempre acolhendo, tanto a criança que bateu, quanto a criança que apanhou, né? Para que isso não aconteça mais, né? E a gente trazendo formas aí conscientes de elas expressarem esses sentimentos. E nós os nossos também. Tá bom? Então aí mais um pouco pra gente... né, sobre como aí a gente lidar com todas as explosões emocionais aí que como seres humanos sentimos, né? Tanto de alegria, muitas vezes de tristeza, de raiva, de ódio, para que a gente expresse aí de forma consciente e não sobre os outros, não sobre os animais, não sobre a natureza, né? Mas que a gente possa aí, por exemplo, na raiva correr, pular, socar um travesseiro, né? E se libertar e deixar esses sentimentos, né, fluírem de forma aí consciente. Queridos, queridas, mais um pouco aí sobre e a gente continua aí juntos. Um grande beijo no coração, um grande abraço e muita gratidão. Beijos!